Mas agora eu estou com medo para ir para Manaus. Isso na Amazônia. Por que ninguém sabe isso? Por quê? Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou russinha que estuda português e estuda mistérios da Amazônia que a ciência ainda não sabe responder. Gente, aquela região do Brasil lindo, famoso no todo mundo e que muitas pessoas sonham para visitar. Não sei se vocês sabem, mas a Amazônia é tipo extremamente famosa na Rússia e todos os russos me sempre perguntam: quando você vai para a Amazônia finalmente? Vamos ver juntos o vídeo. Com minha opinião modesto, eu acho que no Brasil tem muitas coisas que a ciência ainda não sabe responder. E Brasil, os brasileiros precisam ser estudada melhor. Só antes de começar, inscreve-se no meu canal, ative o sininho e apoie meu vídeo com um likezinho, por favor. Já se inscreveu? Bora começar. Gente, vocês sabem, meu português ainda é longe do perfeito, então se eu não vou entender algo, desculpa e explica nos comentários. Bora. Apesar da maioria de nós aqui vivermos em território brasileiro e, consequentemente, sermos privilegiados quando o quesito é diversidade ambiental, muitos de nós, aliás, a grande maioria, provavelmente ainda desconhece qual a importância que a floresta amazônica realmente tem. E eu não tô falando só a nível de Brasil não, mas para o mundo todo. Por outro lado, é óbvio que muito, mas muito raramente seremos capazes de entender e compreender tudo o que vive e acontece nesse lugar. Até porque, se nem mesmo biólogos e cientistas conseguiram desvendar todos os mistérios dessa floresta, imagina só a gente. Mas é por isso mesmo que hoje aqui no canal Fatos Desconhecidos, eu e você a gente vai descobrir um pouco mais sobre os 6 mistérios da Amazônia que a ciência ainda não sabe responder. Ele sabe como preparar, né? Eu estou agora já... Número 1. Teias completamente atípicas. Para começar a nossa lista, se liga só no que um estudante de pós-graduação encontrou em meio à floresta amazônica. Troy Alexander estuda no Instituto de Tecnologia da Geórgia e se deparou pela primeira vez com uma formação e estrutura de teias que jamais haviam sido vistas antes. As teiazinhas em questão eram construídas em formatos circulares e eram todas cercadas por uma espécie de cerquinha mesmo. Aqui na imagem vocês vão conseguir ver o tanto que elas são bem certinhas e chegam até a parecer um brinquedo. O estudante... Jesus, vocês viram isso? Olha para a foto. Isso não é inacreditável alguma coisa. Sério, se eu encontraria isso na floresta, eu corria mais longe do que eu poderia ver. Parece muita coisa da outra planeta. E ver o tanto que elas são bem certinhas e chegam até a parecer um brinquedo. O estudante fotografou as estruturas e foi em busca de respostas, tanto no seu instituto quanto na internet. Muitos foram os biólogos que arriscaram algum palpite, mas apenas alguns meses depois, quando o estudante pôde retornar à floresta e reencontrar a estrutura que ele teve a oportunidade de isolar em um recipiente de vidro, é que ele conseguiu finalmente descobrir qual era o animal por trás dessas incríveis construções. O que aconteceu foi bastante impressionante, porque 2 filhotes de uma espécie desconhecida de aranha nasceram dentro das teias isoladas em laboratório. O mais estranho disso tudo é que os sacos de ovos dessa espécie abrigavam apenas um filhote por vez, algo completamente incomum para aranhas, que geralmente liberam sacos de ovos capazes de gerar até 6 descendentes. Agora, o grande mistério que a ciência ainda não consegue explicar é o porquê dessa espécie de aranha se comportar dessa maneira e o porquê de serem tão diferentes de todas as outras. A finalidade da teia nesse formato, assim como a sua estrutura, também estão sendo investigados, mas apesar dos esforços, nada ainda foi oficialmente descoberto. Número... Vocês perceberam como isso é fofo? Alguma aranha construiu tudo isso, tantas coisas para proteger, só para um araninho novo nascer na praça? Como chamar isso? Fofura! Número 2. Argila que serve de comida. Você já viu algum pássaro se alimentar de argila? Bom, na floresta amazônica isso acontece. No meio da selva existem lugares conhecidos como colpa ou clay lake para os pesquisadores estrangeiros, que são verdadeiras paredes naturais que se formam de argila que existe dentro dos rios. Esses paredões são formados graças às erosões que vão se formando com o tempo.
Agora, o mais surpreendente mesmo é que, como eu já havia te falado, muitos pássaros, como araras, periquitos e papagaios, vão a esses locais todas as manhãs para se alimentarem dessa argila. Comer areia, como você já deve imaginar, não é um hábito comum dos pássaros, que geralmente se alimentam de insetos e frutas. Na verdade, tipo, argila, por que não? Café da manhã. Vocês já estavam pensando como as araras são lindas, né? E o que a ciência ainda não conseguiu descobrir é o porquê desses pássaros amazônicos terem desenvolvido esse hábito. Mesmo não tendo confirmado nada, especula-se que o barro tenha nutrientes e sal na sua composição, o que seriam substâncias difíceis de se encontrar em meio à mata. Essa teoria também especula que esses pássaros ingerem esses nutrientes para facilitarem a sua digestão ou para neutralizarem toxinas que existem na sua dieta. Nossa, pássaros comem argila. A vídeo tá realmente interessante, gente. 3. Casulo exposto. Pois bem, por mais que você não tenha um contato muito grande com a natureza, é possível deduzir apenas ao observar essa imagem aqui que esse casulo não é nada convencional. Esse casulo, com esse design digno de um prêmio de arquitetura, só foi encontrado até hoje na floresta amazônica. E é aí que está a grande questão. Pouquíssimas coisas já foram estudadas ou descobertas sobre a espécie que constrói essas estruturas. Esse é sério, algum animal fez isso. A forma tão ideal, perfeita, tipo harmônica, que é uau, que é só uau, uau, uau. O inseto em questão se chama mariposa urodite, e o porquê do seu casulo ter essa aparência nunca foi descoberto. Apesar disso, existe uma teoria bastante interessante a respeito. Um pesquisador sugeriu, após ter se deparado com uma dessas estruturas, que o casulo pode ser vazado porque ele, diferente de todos os outros, fica suspenso no ar através de uma corda de seda de aproximadamente 30 centímetros. Por esse motivo, a larva que existe ali dentro não precisa de proteção contra formigas, por exemplo, que são sempre encontradas no chão, troncos ou folhas, que é o local mais comum de se encontrar casulos de outras espécies. Apesar da aposta ser boa, ela ainda é apenas uma aposta. Mas a gente aqui tá torcendo para mais coisas serem descobertas sobre essa incrível espécie. Isso foi tão interessante e tão lindo. Parece como uma decoração na casa. Ou aquelas coisas para colocar no árvore de ano novo, árvore de Natal. Número 4, rio subterrâneo. Talvez um dos mistérios mais surpreendentes dessa lista seja esse aqui. No ano de 2011, pesquisadores da Coordenação de Geofísica do Observatório Nacional do Rio de Janeiro descobriram indícios de que uma das maiores lendas indígenas da Amazônia poderia ser mesmo real. Os índios da região sempre contavam em suas histórias nativas sobre a existência de um gigantesco rio que existia debaixo da terra, mas o que até então era compreendido apenas como lenda passou a ser um dado científico. O rio que recebeu o nome de Ramsar nasce no Peru, exatamente no mesmo local onde o próprio rio Amazonas também nasce. Onde ele fica localizado também é uma grande surpresa, porque acredite você ou não, ele está localizado a 4.000 metros abaixo do rio Amazonas. Eu sempre me surpreendo desses tipos de histórias sobre, sabe o que? Como às vezes as lendas das pessoas que moravam muito tempo atrás se viram realidade. Como eles não tinham nível de ciência dos nossos dias, mas eles já sabiam de algum jeito. Às vezes eu penso que pessoas do tempos passados tinham tanta conexão com a natureza e eles moravam na natureza tão perto que eles já sabiam tantas coisas que a gente só descobre, só agora nos nossos dias. E exatamente essa coisa sobre os indígenas da Amazônia. Isso não foi só alguma tipo eles já descobriram, Ou seja, existe um rio subterrâneo logo abaixo da maior bacia hidrográfica do planeta. Segundo os pesquisadores, o fluxo de água desse rio se inicia na vertical, tendo até 2.000 metros de profundidade. E só depois ele se alinha ao fluxo horizontal, assim como o rio Amazonas, e finaliza a sua trajetória seguindo até 150 quilômetros dentro do Oceano Atlântico. Estima-se que esse rio tenha 6.000 quilômetros de comprimento, e por isso ele pode ser o maior rio subterrâneo da Terra, caso essa informação seja mesmo confirmada.
Agora, apesar de todas essas coisas já terem sido descobertas, muitos são os mistérios que os pesquisadores não conseguiram desvendar. O primeiro fato que impressiona é esse rio com essa proporção ter sido descoberta apenas em 2011 por pesquisadores. Além disso, as suas origens, se há ou não animais vivendo ali dentro e quais seriam essas espécies, são perguntas ainda não respondidas. Existe também a possibilidade desse rio ter águas completamente ferventes, mas nada ainda foi 100% solucionado. Número Jesus, é verdade, eu só pensei, só agora mesmo, se tem água tanto tempo, precisa ser a vida dentro dessa água. E pode ser alguns animais que a gente nunca via, a gente não sabe como funciona, que moram nessa água. Você entende como isso é interessante? Poderia ser algum filme incrível, como aventura sobre esse rio escondido. 5 tribos indígenas isoladas. Ué, Recentemente, ouvi fotos sobre de uma isso. suposta tribo isolada foram divulgadas pela Survival International, uma organização com sede em Londres que defende os povos tribais em todo o planeta. A grande questão é que muitas foram as histórias divulgadas na mídia e até mesmo especulações de que a tal tribo estaria sendo observada desde 1910. Segundo essa organização e dados da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, estima-se que exista pelo menos 100 grupos isolados de índios apenas nas áreas brasileiras da floresta amazônica. Agora, para só pra pensar no quanto isso é incrível. Essas tribos isoladas sobreviveram através dos séculos a tantas coisas, como a própria colonização portuguesa, o boom da borracha e agora até mesmo aos madeireiros, que tentam cada vez mais explorar as terras desses povos. Outra coisa que surpreende é pensarmos que essas pessoas nunca tiveram contato com o mundo urbanizado que vivemos. A realidade e mentalidade deles com certeza são completamente diferentes da nossa. Eu não posso segurar meu choque. Gente, imaginam o que esses tribos pensam quando eles vejam que alguma coisa está voando e gravando deles. Mas é sério, quantas coisas já passou no mundo? Todas essas colonizações, inventações, sushi, Oscar, Copa do Mundo, cristianismo, Primeira, Segunda Guerra Mundial, BBB. E eles não sabem nada disso, eles até não imaginam que isso existe. Eles têm absolutamente diferentemente coisas na cabeça. E o grande mistério que envolve esse povo são muitos. Por exemplo, como vivem esses seres humanos? Quais os seus costumes, crenças, idioma? Bom, tudo isso ainda permanece um mistério. Número 6, as pirâmides brasileiras. Pois é, na floresta amazônica brasileira também existe pirâmides. Jesus! As tais pirâmides brasileiras são estruturas datadas de aproximadamente 6.000 anos atrás e são conhecidas entre os arqueólogos como sambaquis. Sua formação é composta por moluscos, esqueletos de seres pré-históricos, ossos humanos, conchas e utensílios feitos de pedra ou ossos. Os sambaquis podem ser encontrados fora da floresta também, sempre em regiões litorâneas. Apesar dos arqueólogos saberem que existem centenas dessas estruturas espalhadas pelo país, eles nunca conseguiram descobrir ao certo o porquê dos nossos ancestrais terem construído pirâmides como essas. Realmente. Durante um certo tempo, acreditava-se que os sambaquis eram uma espécie de lixeira dos povos pré-históricos que habitavam as terras brasileiras. Até porque elas são formadas em sua grande maioria por conchas de moluscos que eram consumidos e descartados ali. Mas com o tempo essa ideia foi mudando, porque encontraram esqueletos humanos e objetos de arte escondidos dentro dessas estruturas. Atualmente, os arqueólogos acreditam que os sambaquis também serviam como um monumento capaz de identificar a tribo de cada região. Vale lembrar que essas pirâmides foram formadas completamente pela ação humana, ou seja, são montes artificiais. O grande mistério que envolve essas pirâmides está relacionado à sua utilidade e principalmente sobre esses seres humanos que aqui habitavam. Mas Jesus e você aí de amado. casa? Já conhecia algum desses mistérios? Não. Ou melhor, conhece algum outro item que caberia Quero perfeitamente outro. aqui nessa lista?
Então, conta isso muito Muito mais pra gente aqui nos obrigada. comentários e sugere um tema pro próximo vídeo. Grande abraço pra Likezinho. você e até... E para meu vídeo, likezinho também. Eu não sei até com qual desses pontos eu estou chocada mais. Isso é super interessante. Tipo, é vídeo que é bom qualidade, interessante. Tipo, realmente educação do YouTube. Muito obrigada por me mandar esse vídeo e manda mais vídeos assim interessantes. Recomenda nos comentários. Eu vou assistir com grande prazer. Agora, gente, beijo a todos vocês no coração. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.